Continue na Mais FM. Vem aí mais um campeão de audiência. Anápolis é notícia. Tá na Mais, tá bom demais. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Mais FM! Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. Anápolis é notícia. A apresentação: Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, nós estamos começando mais um programa Anápolis é Notícia. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. E hoje tem um aniversariante importante. Adivinha quem, Morgantini? Bom dia primeiro, né? Bom dia, Edmar Silva. Edmar está mais excitado que o normal. O Edmar Silva, além desse café mágico que você tomou antes do programa, me conte aqui, hoje é aniversário de quem? Hoje é aniversário da Vila Jaiara. Vila Jaiara. Edmarzinho! Aí sim! Aí hoje é aniversário... 70 anos, é isso? 70 anos da Vila Jaiara, né? E parabéns então a todo o pessoal que mora na região, na grande Jaiara, né? Na verdade, a Jaiara é mais do que um bairro, é praticamente uma cidade. E a gente quer homenagear nessa manhã os anapolinos que vivem na Vila Jaiara, né, pelo seu aniversário. Há uma lei municipal que estabelece o dia do aniversário da cidade, a lei elaborada pelo ex-vereador Círio Miguel e sancionada pelo ex-prefeito Antônio Gomide, né? Então, uma homenagem legislativa à Vila Jaiara. E hoje, naturalmente, a Vila Jaiara faz aniversário e nós queremos cumprimentar a todos os anapolinos jaiarenses. É isso? Jaiarense? Essa aí, se não é, tá inventado, né? Boa, né? Olha, a cidade de Anápolis é interessante, como tem alguns eixos, né? E esse eixo da região da Jaiara, né? Região norte, né? Ele é interessante porque, aos poucos, de forma até mesmo independente, ela se desenvolveu de forma desproporcional aos outros setores, né? Porque é normal que você tenha polos comerciais e que vai se desenvolvendo, vai crescendo, mas a Jaiara cresceu numa musculatura tão grande nesses anos, né? Nesses últimos 70 anos, e mais precisamente, uns 30 anos por aí, e que criou esse status mesmo de ser uma cidade dentro da cidade. Não sei exatamente se é um município, mas tem uma estrutura invejável, conseguiu crescer, e nós tivemos a chance de fazer várias reportagens sobre a Jaiara. O bairro conseguiu crescer a ponto de ser hoje um conjunto de bairros, né? Fala-se na grande Jaiara. A Jaiara mesmo não existe mais. Hoje ela é uma região que vai ali para cima do Progresso até lá o Jandaia, né? Jandaia, Itamaraty. É interessante perceber isso. E além disso, das Bandeiras. Tem aquela característica, tem gente que está na Jaiara que passa
meses, né? sem ir ao centro fazer alguma coisa. Por quê? Porque ele precisa comprar alguma coisa, tem lá. Ele precisa, o banco tem lá. Uma agência de correio, o shopping tem lá. Para estudar, tem lá. Né? Então, é interessante perceber esse perfil, né, empreendedor daquela região, quanto que a própria população local, o próprio morador do bairro, né, aprendeu a consumir localmente, né, e fortalecer. Eu acho que essa é uma lição da Janhara para tantas cidades, em especial para a cidade de Anápolis, para mostrar, quando fala, aqui nada dá certo, nada funciona. Quando o cara fala uma coisa dessa, você pensa, a culpa é sua também. Porque se um produto de alguma loja que eventualmente fechou, que você está comentando, tem em Goiânia, você muitas vezes vai em Goiânia comprar e não compra aqui, a mesma coisa. É verdade. Então, a gente percebe o quanto o fortalecimento desse consumo, desse conceito cíclico de consumo local, ele pode ajudar o município. Muito bem. Então, a gente começa o nosso programa nessa manhã parabenizando a Vila Janhara e todos os moradores daquela região da cidade. Parabéns, né? Muitas vitórias para todo o povo daquela região. Bom, a gente começa o programa também destacando, teve futebol ontem, né? Como você viu, acompanhou? Ontem teve. Teve o jogo da Série A, Vasco da Gama e quem mesmo? E Ceará. Ceará. E aí? E o Ceará, Lanterninha do campeonato, jogando em São Januário, né, do estádio gigante da Colina, arrancou o empate do Vasco para o desespero dos vascaínos, né, que imaginavam que iam ter um alívio aí nesse medo, esse medo aí de fantasma do rebaixamento. Kelinha, em que posição que está o Vasco? Você está olhando a tabela ali, o quê? Olhando a Série B. A Série B? Você está tentando se acostumar, né? Está com saudade da Série B? Não. Ficou olhando palmeirense, vascaíno, botafoguense, atleticano, Série B, né? corintiano. Com saudade da Série B. Agora a Série B para ver o Atlético de Goiás. De Goiás. Você está em 15º. Vasco 15º, ou seja... Tá na beirana... Mas a diferença, ele está com quantos pontos? Está com 20 pontos. E o Vitória? 19. Ou seja, ele está 1 ponto da zona de rebaixamento. Entre eles dois está só o Sport. Então, para o torcedor do vascaíno, tinha essa dificuldade de imaginar que o time ia tropeçar diante do Ceará, lanterninha aí, não, lanterna é o Paraná, vice-lanterna. E não foi a surpresa que o Ceará engrossou o caldo lá e arrancou o empate que complicou. Vai sendo dramático esse segundo turno, esse retorno para o Vasco da Gama e para outros times, como para o próprio Sport mesmo, que não tem um time para estar nessa condição, né? Agora, acabou o campeonato, São Paulo campeão do turno, né? Não vale tudo nada, é um negócio para dizer que chega primeiro. Segundo, Inter. E terceiro, Flamengo. E quarto, o Grêmio. Completa os 5 primeiros, o Atlético Mineiro, e o sexto, Palmeiras. O campeonato começa de novo agora do zero, né? Partidas com jogos de volta. Vamos saber o que acontece. Muitos clubes já começando a imaginar que podem priorizar outros campeonatos. Por exemplo, o Flamengo disputa 3 campeonatos, deve lá abrir mão de um na próxima semana, que é o jogo dificílimo que tem contra o Cruzeiro, na qual precisa reverter uma vantagem que foi aberta no Maracanã de 2-0. Então deve cair fora da Libertadores e focar na semifinal da Copa do Brasil e, claro, no retorno do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Mas vamos às notícias dos principais sites de notícia do país, né? A gente começa pelo portal G1 e a manchete de capa, né? Vamos dizer assim, a primeira manchete aqui no alto da página é a seguinte: Ibope, Lula lidera no Sudeste, Sul e Nordeste e tem empate técnico com Bolsonaro no Norte/Centro-Oeste. Então, Ibope diz o seguinte: se Lula for impedido de disputar a eleição, apoio a Haddad, 60% não votaria nele de jeito nenhum. Então, a manchete fala da posição privilegiada de Lula no Sudeste, Sul e Nordeste. Pois é, mas vamos aos números totais. Você tem os números totais aí? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Você tem os números totais. Os números totais. Lula, né, tem 37 pontos, o Bolsonaro tem 18. A Marina da Rede tem 6, Ciro tem 5, Alckmin tem 5 e Álvaro Dias tem 3%. Isso. Então, o cenário é essa pesquisa estimulada, né? Emael, Guilherme Boulos, Henrique Meirelles, João Amoedo, todos têm
1% cada um. Os demais aqui nós não falamos, sequer chegam a 1%. É o caso aí do Cabo Daciolo, do João Goulart Filho, né, da Vera do PSTU, né, todos aí com menos de 1%. Os brancos e nulos, 16%. E veja que interessante, esse talvez seja o grande dado da pesquisa na estimulada. Os indecisos chegam a 6% somente. Apenas 6%. Ou seja, nesse momento há uma grande definição do voto, em se mantendo, claro, esse cenário. Nós falando aquele clichê, pesquisa, uma fotografia do momento, é um instante, mas neste momento há uma definição muito grande do quadro nacional. E aí, a grande dúvida, né, a grande questão é saber, Lula poderá ser candidato? Lula não será candidato? Se Lula for candidato, nós temos esse cenário aqui definido, inclusive com chances para vencer no primeiro turno, né, com uma margem aí está perto de chegar. Se ele subir mais uns 3, 4 pontos, dá isso. Agora, não, ele não pode ser candidato. O candidato é o Fernando Haddad. Qual que é o grau de transferência? Qual que é o poder de transferência? E aí, nós entramos numa situação curiosa, porque não faz falta para Lula estar nos debates, estar na campanha de TV, porque ele já tem um nome consolidado e já tem o eleitor consolidado. Mas certamente vai fazer toda uma diferença se ele tiver que fazer uma campanha de transferência dos votos para Fernando Haddad. Né? Aí a gente vai saber o quanto é esse poder de transferência. Isso, o Ibope também perguntou isso, né? Se Lula for impedido de disputar e declarar apoio a Haddad, 13% votariam nele com certeza, 14% poderia votar e 60% não votaria de jeito nenhum. É o levantamento do Instituto, né? Segundo o Instituto, 7% não conhecem o suficiente para opinar e 5% não sabem, não responderam. Você veja que se você cruzar os dados, quando você tira o Lula, Haddad aparece com 4 pontos. Quando você cruza os dados aí, que 13% votariam, 13% dos eleitores do Lula votariam no Haddad, dá 4,81%. Né? Ou seja, é esse percentual que ele já tem. Claro, o que é preciso entender, há quem queira fazer leituras rasas, né? Mas é preciso entender que ninguém sabe que o Haddad é o candidato do Lula ainda, né? Se for o caso, o Lula vai ter que dizer isso. Olha, não me deixaram ser candidato, eu quero falar para vocês isso, e o nosso nome aqui é Fernando Haddad, nosso nome aqui é fulano, Cicrano, por aí vai. E aí sim, claro, vai fazer a mesma pesquisa Ibope como essa, quando for no dia 20 de setembro, por exemplo, já vai falar assim, peraí, esse é o Haddad, qual que é o do Lula? O do Lula é esse aqui, então é esse aqui que eu vou. Claro que vai ter essa transferência, agora é preciso saber qual que é a medida. É interessante saber que se hoje, sem ninguém saber, ou com pouca gente sabendo, ele já empatou com o Alckmin e com o Ciro Gomes e com a Marina. A Marina tem 5, né? Parece que é 5. Pronto, já empatou com essa turma toda. Né? Então é interessante a gente perceber esse poder de transferência imediato. Muito bem. O G1 diz o seguinte: pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, dia 20, para a corrida presidencial, fez a seguinte pergunta ao entrevistado. Caso o candidato pelo PT, Lula, seja impedido de disputar a eleição para presidente da República e declare seu apoio a Fernando Haddad, o senhor, com certeza, votaria em Fernando Haddad? Poderia votar nele ou não votaria em Fernando Haddad de jeito nenhum? Você vê que a pergunta, já é direcionada, né? Porque se perguntasse só você votaria em Fernando Haddad ou não votaria, a resposta seria uma. Agora, quando você inclui na pergunta não votaria de jeito nenhum, de certa forma você já está dando um... Mas isso é do momento. Isso é do momento, quer dizer. Mas assim, isso mostra que, vamos dizer assim, a forma de fazer a pergunta também vai influenciar na resposta. O cidadão. O fato é que o Lula confirma, deve ser, sei lá, agora, se você... 26ª pesquisa, que ele confirma a liderança dele e amplia, né? Isso. Ele chegou a ter 32, 33, né, 35, ele está em 37. Agora, se você juntar, por exemplo, o que deu certeza que votaria, que é 13%, com o que poderia votar, que é 14%, aí já deu 27%. Né? Ou seja, ele já é em primeiro lugar. Já está no segundo turno, né? Bom, não votaria de jeito nenhum, Fernando Haddad, 60%, né, de acordo com o que foi perguntado.
perguntado. Não conhece o suficiente para opinar. Aquilo que você disse, né? Quem é que conhece Fernando Haddad? Com exceção, vamos dizer assim, de militantes, ou com exceção do pessoal de São Paulo, né? Que conheceu ele como prefeito. E é claro que muitos brasileiros conhecem, porque ele foi ministro também, né? Mas 7% diz que não conhece suficiente. Ou seja, se conhecer, né, a ideia se conhecer, pode ter uma opinião a respeito e se posicionar. Bom, não sabe, não respondeu 5%. Ou seja, não estou sabendo de nada, né? Estou chegando agora, não sei o que fazer. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo e pelo Jornal Estado de São Paulo. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral. De acordo com o Instituto, os percentuais variam de acordo com alguns parâmetros, como escolaridade, renda familiar e região, né? Aí tem aqui também o levantamento com relação à escolaridade. Com certeza votaria em Fernando Haddad. Até a 4ª série do Fundamental, 18%, da 5ª à 8ª série do Fundamental, 15%, ensino médio, 13%, superior, 9%. Poderia votar nele. Até a 4ª série, 15%, de 5ª à 8ª, 13%, ensino médio, 14%, superior, 13%. E não votaria em Fernando Haddad de jeito nenhum, até a 4ª série, 51%, de 5ª à 8ª, 58%, ensino médio, 60%, superior, 71%. Não conhece o suficiente, aí tem também, né, até a 4ª série, 8%, da 5ª à 8ª, 8%, ensino médio, 8%, superior, 4%. Não sabe, não respondeu. Então, aqui, né, tem... aí vai, né? Tem, aí vai. Vários critérios para esse levantamento, né? E é interessante porque o Fernando Haddad, aqui, ele tem um perfil, né, bem diferente do Lula, né? Ele é formado em nível superior, tem mestrado, né? É um cara com, vamos dizer assim, um conhecimento vasto. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre as notícias do dia. Fique bem informado. Você está ouvindo Anápolis é Notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Alô, bom dia! Alô, bom dia! De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format? Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos, mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra cá. Barato pra caramba! E tem mais, Poderoso, formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Soldado Lucas. Presente. Bruna. Aqui. Beto. Presente. Rafaela. Presente. Todo mundo aqui? Sim. Pois bem, crianças, a batalha contra o foco da dengue começou e todos vocês estão convocados.
Dengue não é brincadeira. Nessa batalha precisamos de todos, inclusive você. Combata os criadouros do mosquito na sua casa e não deixe água parada. Seja um combatente da dengue. Unindo forças, vamos juntos combater esse mal. Uma campanha Mais FM. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe e curta à vontade. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Não vai metade do céu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda falta o céu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Barra. Meu amigo muito sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Anápolis é notícia. Você bem informado. Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia, destacando para você as principais informações do dia e trazendo também aqui a participação do nosso ouvinte, né? Você que está conosco pela nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, pode deixar aí o seu comentário, né? E nós vamos trazer aqui com alegria a sua participação no programa desta terça-feira, hoje, 21 de agosto de 2018. A gente destaca as notícias, nas notícias do dia, naturalmente, né, as pesquisas que estão sendo divulgadas nesse início de semana, né? E ao destaque aqui, nós destacamos no primeiro bloco e continuamos tratando aqui da pesquisa feita pelo IBOP. A pesquisa IBOP, divulgada nesta segunda-feira, apurou percentuais de intenção de voto para presidente da República em 2 cenários com candidatos diferentes do PT. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro cenário e o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, no segundo cenário. Então, vamos aqui aos cenários. O Morgantini, a pesquisa mostra aqui a pesquisa por sexo masculino, né? Lula tem 35%, Bolsonaro tem 25%, Marina Silva tem 4%, Ciro Gomes tem 5%, Alckmin 5%, não sei por que a Marina apareceu aqui trocado, né, na tabelinha. O Álvaro Dias tem 3%, e aí depois vem a turma do 1, né? Emael, Guilherme Boulos, Meirelles, Amoedo, Cabo Daciolo, a Vera tem 0%, o João Goulart tem 1%, brancos e nulos 12%, 5% não sabe, não respondeu. Então, isso aqui, os homens, né? A diferença de 10%. Que mais? Vamos ver lá. O voto feminino. O voto feminino, interessante esse dado, 39% votaria em Lula e 12% votaria em Bolsonaro. Né? O que mais tem aqui? Por faixa etária, dos 16 a 24 anos, Lula tem 45%, Bolsonaro tem 17%, e aí baixa para Marina para 6%. De 25 a 34 anos, Lula tem 37%, Bolsonaro tem 21%. De 35 a 44, Lula tem 36%, Bolsonaro tem 20%. De 45 a 54 anos, 35% para Lula, Jair 17%. E acima de 55 acima, 33% Lula, Bolsonaro 14%. E aí? E aí que são os números, né? Esses são os números, homens, mulheres, né? A questão é saber os resultados finais, né? O resultado final é esse que deu, né, na pesquisa dos 37 por Lula, 18 Bolsonaro, né? A Marina, o Ciro e o Alckmin ali batendo cabeça para ver quem consegue mais espaço. Acho que esse é
esse é o cenário. Nós temos um assunto interessante, Edmar, saindo um pouco do cenário político, que é sobre economia, sobre a vida do cidadão, né? A reportagem de capa do Jornal Popular de hoje traz uma matéria dizendo que há um estudo, uma expectativa cujo impacto da entrada dos goianos no SPC esse ano vai ser de 1.100.000 pessoas. Né? Veja, 1.100.000 pessoas num universo de 6,5 milhões de habitantes que tem. Segundo o Popular, corresponde a 17,5% da população do estado. Ou seja, quase 20% da quase população. Um quinto da população. Então deve ser um pouco mais. Não, é isso, né? 1 milhão, nós temos 6 milhões e alguma coisa. E veja, nós estamos falando que tem 6 milhões e tantos de habitantes, levando em consideração que tem crianças recém-nascidas, ou seja, gente que não tem nem CPF, que não tem nenhuma vida fiscal, comercial, que não tem atuação econômica. Então, veja como é significativa essa parte da população atuante, economicamente ativa. E aí, claro, os motivos são desemprego, né? São a falta de oportunidade, o arroxo mesmo, o aperto financeiro, né? A desaceleração da economia. É essa herança que vem sendo deixada pelo governo Temer e que deve ser certamente cobrada nesses debates políticos, para saber quem que apoiou o Temer, quem que colocou o Temer, quem bateu palma para o Temer, quem está andando com o Temer para cima e para baixo. Acho que isso é interessante, porque certamente será motivo de análise e de debate. E, além disso, claro, tem aqueles que perdem o controle, erram a mão aí nas contas, dão o famoso passo maior que a perna e se endividam. Além, claro, do percentual que sabe que vai entrar na SPC porque dá um golpezinho, faz uma fraudezinha, faz um rolo, né? Dá uma perna aí numa compra. Então tem esse percentual, mas é claro que a esmagadora maioria dessa quantidade de 1.100.000 goianos não é certamente gente que queria estar lá, que esperava estar lá, mas aconteceu por uma circunstância que nós temos visto no Brasil. Então, o registro, né, segundo a matéria aqui, registros no SPC crescem 28% de janeiro a julho. 1.187.000 goianos tiveram nomes incluídos no cadastro, 17,5% da população do estado, devido à queda de renda, desemprego, descontrole e fraudes. Né? Na verdade, a queda do emprego, né, a queda da renda. Morgatini, nessa linha aqui, eu vi algumas matérias ontem falando sobre a questão da Caixa Econômica, está fazendo leilão de imóveis, né? Vários imóveis que foram devolvidos pelos compradores que não conseguiram pagar. E achei interessante porque a gente vê a matéria, assim, às vezes a imprensa dá a notícia, assim, como uma boa notícia, né? Algumas pessoas estão comprando imóvel e tal, porque só que esquece de dizer que atrás daquele que está comprando tem aqueles milhares que perderam seu imóvel justamente por falta de emprego, né? Por insegurança na economia brasileira. Quando a gente fala sobre economia, sobre banco, é por isso que a gente faz um esclarecimento. Uma política voltada para a população é aquela que controla, sim, o mercado, através dos juros. Controla os juros nos bancos públicos, porque os bancos públicos são responsáveis por regular o mercado. Como? Se eu quero contrair uma dívida, eu quero comprar um imóvel, né, eu quero financiar lá R$100.000. Se eu vou num banco, como a Caixa Econômica, como o Banco do Brasil, e o governo determinou um teto e fala, olha, os juros aqui vão ser de 2%, 1,5%. Certo. Aí, eu vou num outro banco privado, vou no Santander, no Itaú, no Bradesco, em algum outro desses bancos particulares, né? São empresas privadas, e o juros lá, aqui é 5,5%, aqui é 6%, não, aqui é 7%, aqui é 4%. Onde é que eu vou fazer esse negócio? Não, que está me oferecendo 1,5%. Agora, se o governo não impõe esse limite nos juros e deixa... o mercado vai se regular e deixa que o mercado... Quem oferecer o menor ganha. O menor vai ser de 4%. Claro que vai ter o de 7%, mas vai ter o de 4%. Não, encontrei o menorzinho, 4%. Não é o menorzinho, querido. É o menor entre os caras que estão, os tubarões, que estão tomando dinheiro no financiamento. Por isso que é importante ter um banco público e com regras. Por exemplo, o que a Minha Casa e Minha Vida faz? Naquelas linhas de crédito, né?
Porque a gente fala Minha Casa Minha Vida, lembra sempre das casinhas de 60 mil, 70 mil, casas daquela faixa 1. Mas vai até a faixa 5. Tem 3 faixas, que abrir mais 2. Que é para o cara que quer financiar 500 mil. Ele quer comprar um imóvel de 1 milhão. Ele dá metade. Qual que é a regra? Ele continua tendo os benefícios dele, um prazo enorme para pagar, mas qual que é algumas das regras? Ele não pode fazer 10 financiamentos no nome dele. Ele não pode comprar 10, ele não pode começar a fazer dinheiro com os juros que o governo está colocando. Ele tem que comprar o imóvel dele, para a sua família, o seu imóvel. Aí você abre a oportunidade para outro. Porque senão, chega um cara lá, compra 50 imóveis e tira as linhas de crédito disponíveis para outras famílias. Aí você está concentrando renda em vez de espalhar renda. Isso é uma defesa de uma economia voltada para o povo. Porque somos nós, que ninguém está nos ouvindo e nós estamos aqui falando, que precisamos de linhas de crédito que nós consigamos pagar. O resultado, quando você deixa o mercado tomar conta, é isso aí. O cara compra, não vai dar certo. Vai dar certo. Tá a renda dele da mulher. A mulher perde emprego. Ou ele perde emprego. Ou acontece um negócio lá no rendimento dele, cai 20%, 30% do orçamento mensal da família. Ele não dá conta de pagar. Vai enrolando, negociando. Qual que é a solução? Uma hora, devolver o imóvel para o banco. Então, veja o quanto é importante quando a gente fica vendo banqueiro falando, ou gente que defende política bancária. Não, o mercado tem que ser livre, segurar. Isso interessa, deixa eu te falar, se você tiver uns 10, uns 15 imóveis aí em Goiânia, em Anápolis, você está certo, tem que fazer isso mesmo, porque você é um famoso rentista, vive de renda, aí tem que ganhar dinheiro mesmo às custas de quem precisa pagar aluguel. Agora, se você não está nessa situação, resumindo, se você não é rico, se você não tem uma boa herança, se você não tem um bom patrimônio nesse nível, que nós estamos falando, cá entre nós, pega essa política popular de juros, de política econômica voltada para quem precisa, porque ela vai te estender muito mais. Muito bem. Vamos registrar aqui a participação do nosso ouvinte, o Morgantini, nosso internauta, a Vanessa Vieira Pessoni. Ela diz: bom dia, Vanessa. Obrigado pelo carinho da sua participação. A Maria Nova da Silva está conectada. A dona Lucimar Batista Mendes também desejando um bom dia. A Silvânia Caldas desejando um bom dia para nós. Um abraço. O Eduardo de Agravações está perguntando aqui: o Lula é candidato? Não vi ele nos debates. O Lula não está nos debates, ele é candidato segundo a legislação. Ele não está no debate porque ele está preso. Caso você não saiba, o Lula está preso lá em Curitiba. E aí, o pessoal mesmo sabendo que ele está preso, condenado em segunda instância, e tudo isso, ainda vota no cara, ainda dá quase, não chegou ainda, está chegando lá, quase vitória no primeiro turno, Eduardo. Muito bem. Bom dia. Bom dia. A Delvir de Freitas Pereira, ela está perguntando assim, e o pão de queijo? Está faltando pão de queijo na nossa mesa aqui. Quem perguntou? A Delvir. Delvir, você está na condição de questionar e sanar essa dificuldade. Sanar esse problema? Você pode aqui nos trazer, fazer uma visita para a gente aqui, nos dar um oi pessoalmente, tirar uma foto para a gente postar no nosso perfil na Mais FM e trazer o pão de queijo. Agora, pão de queijo sem café é golpe. tem que vir acompanhado, né? Muito bem. A Adelvir, então, está perguntando, tá? Perguntou, tá aí a resposta, né? A Adelvir também, ela pergunta o seguinte, Morgantini, a ONU pode constranger o Brasil, no caso de Lula, né? O caso tem outra pessoa que perguntou isso aqui, é o Eduardo, deixa eu ver quem foi aqui. Não, foi ela mesma. É ela mesma, que perguntou se essa questão da ONU constrange o Brasil, no caso de Lula, como é que é essa história? Claro que constrange. Primeiro, não há uma obrigatoriedade, nenhum país do mundo, em seguir uma determinação da ONU, uma recomendação da ONU, um despacho da ONU. Ele é um caráter consultivo, um caráter regulador. A ONU, né, a Organização das Nações Unidas, reúne as nações num único local e lá, quando há alguma dúvida, quando há algum questionamento, quando há algum problema que ela enxerga em relação à ausência de democracia, sistemas ditatoriais, rompimento, né, ou quebra dos direitos humanos, ela se manifesta. Ela faz isso
no Oriente Médio, ela faz isso no Kosovo, fez no Kosovo, naquela situação, ela fez isso na Síria, faz com países que são signatários e que não são. E ela fez isso na Venezuela, mais próximo da gente, agora é mais recente, quando reclamou lá que havia presos políticos impedidos de disputar a eleição com o Maduro. Engraçado, interessantíssimo, né? E perceber o quanto as pessoas começaram a falar, mas essa Venezuela é uma ditadura mesmo, isso é absurdo, né? Olha a ONU fazendo aí, ó, o seu posicionamento, ninguém vai seguir a ONU, vão desmerecer a ONU? Que absurdo é esse? Aí a ONU se manifesta em relação a Lula. E agora estão dizendo que a ONU não serve para nada, que não foi a ONU, que é um absurdo, que não sei o que a ONU é de esquerda, enfim. Aí inventa-se o que quiser. A determinação da ONU, perdão, a recomendação, não é poder de eliminar nada, a recomendação da ONU é para que Lula seja considerado candidato e tenha o direito de disputar as eleições. A ONU não diz que ele é inocente, a ONU não diz que ele tem que ser solto, nada. Ele diz somente o seguinte, garantir os direitos políticos para que Lula dispute as eleições. Ponto. Qual que é a implicação que existe? Quando os países são signatários da ONU, eles têm um trato, um acerto para seguir as recomendações. É como se você frequentar um clube que você quis entrar neste clube, porque você vê uma série de vantagens, e ele tem regras, e você não quer seguir nenhuma regra do clube. Então, por que você faz parte desse clube? É uma analogia que a gente traz para o nosso cotidiano, mas que é mais ou menos isso. Então, ao longo da sua história, a ONU vem regulando e vem divulgando pareceres em relação a diversas situações. Um exemplo do que aconteceu, para quem adora os Estados Unidos aí, acha que o Trump é o cara mais legal do mundo, existe uma prisão para terroristas numa parte de uma ilha, de uma ilhota lá em Cuba, chamada Guantánamo. A ilha de Guantánamo é responsável por abrigar presos do terrorismo. Ninguém sabe ao certo o que acontece lá. Quando fizeram uma série de reportagens mostrando situações absurdas em relação até a direitos humanos, a ONU fez um parecer pedindo que se houvesse um estudo lá, uma revisão dos procedimentos e que isso mudasse, que houvesse mais transparência. À época, o governo era de Barack Obama, nos Estados Unidos da América. O que os Estados Unidos fez? Riu da ONU, rasgou o negócio da ONU? Não. Foi lá, abriu, levou gente para lá, o cara da ONU foi ver, mudaram alguns procedimentos, pegaram alguns presos que estavam lá e levaram para prisões americanas. Do mesmo comitê lá da Federação Internacional de Direitos Humanos, que é ligada à ONU. Então, é assim que países civilizados fazem. Do contrário, nós vamos virar a Venezuela, igual tanta gente falava. O Brasil vai virar a Venezuela. Claro que vai. Se passar por cima disso, vira Venezuela, porque descumpre a Acordo Internacional, descumpre o fato de signatário de um grupo como a ONU. A questão qual é o procedimento agora? O Itamaraty recebe, né, o responsável pelas relações internacionais, recebeu essa recomendação e ele passa imediatamente ao STF, que é o guardião da Constituição e da lei no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. E aí, o STF tem a opção de seguir as leis internacionais como descritas ou ignorar. O ministro Barroso, que é relator do caso do Lula, aí nós temos que pegar o histórico, tá? Aqui o doutor Edmar que sabe bem disso. Qual que é o histórico do determinado ministro com relação a determinações da ONU? Esse aqui sempre ignora, esse aqui tem... O Barroso sempre segue. O Barroso tem um histórico que não é de hoje, não é uma invenção, de seguir determinações da ONU. É um levantamento que alguns jornais fizeram, inclusive eu li isso no Globo, mas outros também fizeram. Então, é imaginado agora que a partir das decisões do Barroso, ele possa mencionar ou não a recomendação da ONU. Ele falou, olha, independentemente do que nós achamos aqui, há uma determinação internacional da ONU e fazer isso. E tão somente diz, seguir o protocolo das eleições e permitir que Lula seja candidato. A ONU não está dizendo que Lula é inocente, que Lula tem que ser solto, não está entrando no mérito do julgamento, absolutamente nada. Não vamos aqui também confundir o ouvinte. O que nós precisamos falar aqui claramente a ONU funciona desse jeito e países que são signatários dos tratados com a Organização das Nações Unidas têm por obrigação, né, não legal, mas obrigação moral e por fazer parte de um acordo de seguir essas determinações. Maduro fez isso lá na Venezuela e por isso a Venezuela é considerada um lugar de pouca democracia, um lugar que beira o regime ditatorial. A questão é,
O Brasil vai virar Venezuela? Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Anápolis é Notícia desta terça, 21 de agosto. Anápolis é notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Abraço Brasil. Associação Brasileira de Rádios Comunitárias agradece ao Senado Federal pela aprovação do PLS 513/2017, que aumenta a potência das rádios comunitárias, com 2 canais de operação por município. Agora o projeto PL 10.637/2018 está tramitando na Câmara dos Deputados Federais e as rádios comunitárias solicitam o apoio dos deputados federais para a aprovação final deste importante avanço para a democratização da comunicação no país. Afinal, nas rádios comunitárias que todos os deputados são recebidos para mostrar os seus trabalhos às comunidades em todo o Brasil. As rádios comunitárias do Brasil acreditam no compromisso que os deputados federais têm com a democratização da comunicação. Abraço, Brasil! Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7h30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Você pediu um evento diferente. E a Nobel atendeu. Catuaba da Raça apresenta Baile do Gigante. Com ele. Desejos de rua, não vá metade do seu no canto da boca. Léo Santana. Abastece que ela desce. Dia 24 de agosto, sexta, no Parque de Exposições de Anápolis. São 4 mega atrações em um só dia. Felipe Araújo. Ainda sou tão seu, adivinha quem ainda não te esqueceu. Cléo de Barra. Meu amigo não fica sozinho, muito menos em recomeçar. Mas a gente... E ela, DJ Larissa. Uma noite para você dançar e curtir como nunca. Baile do Gigante. Vendas, Detroit, Visótica e Nobel. Informações 3098-7666. Mais FM, apoio cultural. Nada mais tá bom demais. Mais FM. Anápolis e região em destaque. Anápolis é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia, no dia do aniversário da Vila Jaiara. Um abraço para o pessoal da Vila Jaiara. Aqui com a gente, deixa eu ver quem está com a gente aqui, a Adriana Pereira, desejando um bom dia.
Ela diz, preso político condenado sem provas pode ser candidato, sim. Está respondendo o Eduardo, né? Que perguntou se presidiário pode ser candidato. O Leandro Vieira faz uma interrogação, diz, sem provas, vai ser condenado pelo sítio de Atibaia também. O Leandro Vieira diz que da ONU é mentira. A ONU já desmentiu. Que feio para o PT. Fala para ele mandar. Vai para ele mandar aqui, por gentileza, que a ONU... Manda o texto, tem o que pelo amor de Deus, esse negócio está no The Guardian, esse negócio está no New York Times, está em todos os jornais, pelo amor de Deus. A gente está brigando pelo quê aqui? Nós estamos brigando por ideologia ou nós estamos brigando para quem vence a qualquer custo? Porque isso é canalice. Mentir e ter que ganhar no grito mentindo é canalice. Sabe, nós não podemos admitir, nós somos cretinos nesse ponto, nós vamos entrar num debate que não vale tudo para querer ganhar um troço. É assim que a gente quer ganhar? Não precisa de democracia mesmo, não, vocês estão certos. Quem defende intervenção militar tem que ter intervenção, porque ninguém quer brincar de democracia. Os caras querem trapacear na democracia. As informações estão em tudo quanto é lugar, gente. Isso é possível. Não é só nós que estamos falando nisso? Não é que não. Abre o The Guardian, coloca assim. Vai no tal do Google. Tem um negócio do Google. Vai lá e escreve assim, Lula, UN. Lula, UN. O UN é United Nations, que é a nossa ONU, mas lá chama UN. E dá um enter. Vai aparecer lá, The Guardian, Telegraph, É o País, Le Monde Diplomatique, New York Times. Possível, nós vamos entrar nessa, falar para os outros, olha, é mentira. Você quer realmente fazer a coisa certa ou você quer só ter razão? Porque aí não tem diferença entre qualquer bandidinho cascateiro e quem quer participar do processo político. É um problema esse negócio, viu? Muito bem. É isso aí. A participação do ouvinte, né, Padre? A gente está sempre aqui com a página aberta. Bom, tá com a página aberta, mas não vem contar mentira, não. Vem o BBC Brasil aqui, diz o seguinte, o Comitê da ONU diz que Lula deveria disputar a eleição. Para Itamaraty, recomendação não tem impacto jurídico. Né? Então, BBC News. BBC? Uhum. BBC a BBC, sério? De onde é essa BBC? É de Guapó? De Guapó, de Iporá? De Goiás. A BBC é a empresa estatal de notícias do Reino Unido. É British Broadcast Company. É a companhia britânica. As matérias são divulgadas pela France Press. A France Press pertence a qual petralha? Está a serviço de quê? É do Lulinha? Porque pode ser que seja. É do filho do Lula. Gente, nós precisamos ter mais decência para fazer o debate. Nós achamos que nós estamos disputando a vitória numa discussãozinha vagabunda de Facebook. E nós estamos discutindo o futuro de milhões de pessoas, não só o nosso, mas de milhões de pessoas que dependem muito mais de um governo, muito mais de um aparelho estatal, do que nós que estamos tendo acesso à informação, acesso ao computador, a uma rede social, através de um celular. É preciso ter mais seriedade e mais critério no debate. Não é um jogo de ganhar ou perder, sabe? É preciso dar atenção quando algumas pessoas falam, quando alguns organismos se manifestam. Não é possível que a gente vai pegar um negócio da ONU e cair na conversa do Bolsonaro dizendo que quando ele ganhar, ele vai tirar o Brasil da ONU. Aliás, pelo amor de Deus, sabe? Não é possível que nós vamos pegar como a ONU e achar que é cascata, que não vale nada, que é picaretagem, que a ONU não serve para nada. Sabe? Isso é um papo mesquinho. Isso é um papo de quem não está sequer no planeta Terra, porque quem rege os mais dos 200 países lá, 150 países, perdão, os mais de 150 países que estão na ONU, é essa turma aí mesmo. Então, se não vale de nada, vamos fazer o quê? Vamos colocar o Brasil aonde? Em outra órbita? Por favor, gente. A Folha de São Paulo traz a seguinte notícia, já que você citou o Bolsonaro, Bolsonaro disse que cometeu o ato falho e que jamais pensou em sair da ONU. O presidenciável disse que a declaração se referiu ao Conselho de Direitos Humanos da entidade. 2 dias depois de ter afirmado que sairia da ONU caso seja eleito, presidente, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, voltou atrás e disse à Folha ter cometido um ato falho em Resende, no sábado, dia 18. Em Resende, eu não falei conselho, houve um ato falho meu, e aí eu já começou dizendo que eu sairia da ONU. Eu jamais pensaria em sair da ONU.
é sair do Conselho de Direitos Humanos da ONU, disse. Então, ao participar de cerimônia de cadetes da AMAN, Academia Militar de Agulhas Negras, na cidade fluminense, o candidato se referiu como antro de comunistas. Não serve para nada essa instituição, disse, ao criticar uma recomendação feita pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU em favor do ex-presidente Lula. Ele Ou seja, falou, mas aí tomou uma piaba dos assessores que são minimamente preparados, coisa que ele não é, ele só confia e fala, o que meu assessor vai resolver, meu ministro. E aí tomou uma piaba falando, você está ficando maluco? Você falar um negócio desse? O que o mercado internacional vai pensar? O que o mundo vai pensar de você? Não, é do Comitê de Direitos Humanos, quer dizer, como se fosse possível ele ser signatário, é a mesma história. Ele é signatário de um clube, né? Você entra num clube, o mesmo exemplo que eu dei, mas eu falo, essa piscina aqui eu não reconheço ela como sendo do clube, só aquela ali, só quente, a fria eu não gosto. Que isso? Olha, para cair nessa conversa do Bolsonaro, tem que estar na primazia do despreparo mesmo, porque minimamente, dentro de uma expectativa de gestão, de pensar como alguém vai conduzir uma nação com a importância do Brasil para o mundo, esse é um suicídio diplomático de primeira grandeza. Bom, vamos aqui para Goiás. A coluna Giro traz o seguinte destaque. Cresce o número de candidaturas de partidos pequenos em Goiás. Com a comparação entre eleições de 2014 e 2018, mostra que o número de candidaturas lançadas pelos partidos pequenos cresceu, enquanto os maiores reduziram o número de nomes colocados para disputa por vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. As duas siglas com maior número de filiados, o MDB e o PSDB, têm 25% e 30% menos candidatos do que há 4 anos. Os MDBistas, que estavam em segundo na lista, os que mais tinham candidatos, saíram de 76 para 57, os tucanos de 53 para 37. Por outro lado, as agremiações com maior número de nomes disputando mandatos são o PSL, que tem 68, o PHS tem 66, o DC tem 63, a Rede tem 60 e o PROS 58. Um dado interessante, né? Os partidos pequenos tendo mais participação do que os grandes partidos brasileiros. Uma característica dessa eleição que nós estamos de mais um tempo para saber se vai se confirmar, né? Quer dizer, há uma capilarização desse investimento chamado fundo partidário, né, para investir nessas eleições, ou é uma questão circunstancial? Precisa saber, porque as regras do jogo, como elas são divididas em relação ao financiamento, elas ditam muito a existência ou não desses ditos partidos menores. No debate da Rede TV, o candidato Geraldo Alckmin falou algo muito interessante. Falou que tem 35 partidos registrados em pleno funcionamento. Nós temos 35 ideologias diferentes? Ora, certamente que não. Então, é preciso encontrar um caminho do meio, essa parte é a minha, né? Porque ele defende a diminuição dos partidos através da própria lei, né? A própria lei, através da equalização, do repensar desse fundo partidário. Mas eu imagino que nós possamos encontrar um caminho do meio. Eu não acredito que o bipartidarismo, por exemplo, PT, PSDB, fosse resolver o nosso problema, como é nos Estados Unidos, que tem centenas de partidos, né? E aí, quando tem candidatos, tem também dezenas de candidatos, mas só aparecem 2, né, que são os mais fortes, que é o republicano e o democrata. Eu imagino que o caminho seja esse, mas eu acredito que nós tenhamos uma demanda e vai ser mais saudável para a democracia brasileira se nós diminuíssemos isso e fechássemos mais em certos grupos, sei lá, em 5, 6 partidos, porque aí sim você consegue ter variações de ideologias, né, de formas de gestão, de pensamentos em relação a diversos temas. Mas 35 é uma coisa impensável. Muito bem. Ainda na coluna Giro do Popular, uma curiosidade: o senador Ronaldo Caiado foi o primeiro candidato ao governo a registrar doações de campanha junto ao TSE. Foram 14 mil do diretório do DEM e 2.800 doados por Deusdete Vaz. Ou seja, essa questão do financiamento de campanha, essa campanha é uma campanha, como você disse, diferenciada, porque não pode ter a participação das grandes empresas, né? Aliás, nem pequena empresa pode doar. Apenas a doação individual do cidadão
E aí, ao que parece, né, tudo indica que vai ser uma campanha muito, vamos dizer assim, muito enxuta, né? É o que se espera. Sem muitos gastos. Por quê? Porque a dificuldade para arrecadar é enorme. Com exceção, é claro, né, do fundo que foi instituído, mas a participação do cidadão, ela acaba sendo difícil. Bom, há uma troca, né? O Jornal Popular traz aqui uma notícia que interessa para Anápolis. Segundo suplente de Agenor Mariano, candidato ao Senado do MDB, Antônio, só abriu mão de sua candidatura. Será substituído por Vera Lúcia, filiada ao MDB de Anápolis e odontóloga, é a única mulher da chapa encabeçada pelo deputado federal Daniel Vilela. Então, mais uma napolina, né, figurando aí na chapa do Senado, né, como um suplente. Depois nós vamos levantar aí mais informações sobre essa napolina, Vera Lúcia, né, que vai fazer parte aí da chapa. Bom, o PP Tucano, o governador Zé Hélito, do PSDB, teve reunião na noite de ontem com prefeitos, vereadores e outras lideranças pepistas que não aderiram ao projeto Daniel Vilela. Aquilo que nós falamos aqui várias vezes, né? O partido vai para um lado, mas o resto da turma não vai todo mundo. É muito natural. Ontem mesmo, no noticiário também corria a adesão de um prefeito do PSDB, né, do interior de Goiás, filiado ao PSDB, declarando apoio a Daniel Vilela. Na cidade de Goiás, a prefeita Selma, do PT, declara apoio para José Hélito, diz que foi o melhor governo dos últimos tempos. Quer dizer, essas dissidências dentro do partido, elas acontecem, elas são naturais. Fica uma coisa muito subjetiva a gente julgar aqui, até porque é um processo muito longo que os partidos fazem no julgamento, mas nós julgarmos aqui se é correto ou não, se é bom ou não, se é saudável, se é democrático ou não, enfim, como se deve proceder. Mas que é natural, sim, o MDB tem dissidentes que foram para o Caiado, tem prefeito do PSDB apoiando Daniel Vilela, tem prefeito do PT apoiando José Hélito, então essa ciranda, ela acontece, né? Isso é próprio do processo político. E mais, há ainda aqueles que não se declararam, não correram para declarar, falaram, olha, eu sou de tal partido, mas apoio fulano. Mas estão fazendo aquele corpinho meio mole, quietinho, e ele está esperando o quê? A campanha ganhar corpo. Né? Se o candidato que ele gosta, que ele tem mais uma empatia, decola, ele já corre e manifesta. Se não, ele fica na dele. Se o dele, do partido dele, que ele não está apoiando, não está muito empolgado, decola, aí ele vai e fala, não, estou aqui com o meu partido e tal. Eu me lembro de uma história curiosa, certamente a nossa descrição vai impedir de contar, mas eu lembro de uma história que já uma eleição muito próxima, a eleição de 2016, que teve candidatos a vereadores assim, desse jeito. Olha, não, eu sou fulano, estou aqui, estou com tal. Aí foi para o segundo turno, a coisa foi por aí. Não, mas o meu partido sempre foi esse, meu lado sempre foi esse aqui, né? Sou da base aqui do tal, prefeito ganhou. Né? Eu falei, isso é próprio do processo acontecer. Claro que isso, para o eleitor dele lá na cidade, na realidade dele, deixa suas marcas. Né? Para que ele fala, você não é de tal partido, quer dizer, certamente não se engane. Tem gente que acha normal e tem gente que acha feio. Muito bem. Nosso tempo está esgotado, Morgatini. Alguma informação a mais? A gente não falou aqui da pesquisa CNN, né? CNT, MDA, né? A gente amanhã pode fazer uma explanação aí também sobre essa pesquisa. Outra pesquisa que está aí nas manchetes do dia. Isso aí. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Feliz dia para a Vila Jaiara, né? E nós agradecemos a você que participou, a você que está conosco na nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, você que participa de várias maneiras. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 8 da manhã, ao vivo, aqui direto dos estúdios da Mais FM. Um abraço para você, obrigado a Kellen Cunha que nos ajudou aqui na técnica de som e um bom dia para todos nós. Termina aqui o seu programa. Anápolis é notícia. Em instantes, você vai ouvir na Mais FM. Bom dia, alegria. Fique ligado na Mais FM. Tá na Mais.